Da informação com a Jéssica Cruz. Aqui é a vítima de 16 anos que foi morta na semana passada. E agora a Jéssica Cruz. Jéssica, bom dia. Qual é a atualização do caso, já que a gente já citou aqui que o menor que teria provocado a morte, né, depois do esfaqueamento que resultou na morte do outro adolescente, ele foi apreendido ontem. É com você, bom dia. Oi, Diego Barros, bom dia para você, bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral amanhã. Pois é, a novidade do caso é que esse adolescente, que é o principal suspeito de ter atingido o menor de 16 anos que morreu na semana passada com golpes de faca. Então a gente vai conversar aqui agora com o delegado João Martins, que é delegado lá do município de Riachuelo, que vai falar para a gente como é que foi esse momento, né? O momento em que o adolescente se entregou, porque ele disse que se entregaria na semana passada, não é, delegado? Bom dia. Bom dia. O que a família informou é que ele se apresentaria para ser ouvido na sexta-feira da semana passada, mas isso só ocorreu no dia de ontem. Ele foi ouvido, confessou a prática do ato infracional e a Polícia Civil, desde o momento em que aconteceu o fato, começou a coletar os depoimentos das testemunhas, começou a juntar provas, as evidências do crime. E na segunda-feira, logo pela manhã, foi representada a internação provisória dele e rapidamente o Ministério Público e o Poder Judiciário analisaram, entenderam que era caso de fazer o internamento e ele está agora na USIP. Delegado, para quem está pegando o caso agora, a gente vai explicar como aconteceu, né? Isso tudo foi após uma briga. Só que na cidade mesmo existem várias versões de que o adolescente que teria esfaqueado o menor de 16 anos que morreu na semana passada foi em casa, foi se armar, voltou para a briga. Como foi? O que ele disse? O que aconteceu foi que houve uma briga no recreio da escola por conta de uma sopa que caiu no pé da vítima. Um garoto de 14 anos teria sido empurrado ou jogou essa sopa no pé dele. E aí ele se irritou com isso e jogou o prato de sopa no peito do jovem de 14 anos. Iniciou-se uma briga ali no recreio. Os professores contiveram esses adolescentes, colocaram em salas separadas e depois que conseguiram acalmar os ânimos, colocaram os dois de novo numa sala de aula, numa aula de educação física. Os relatos apontam que dentro desta aula, assim que o professor se virou de costas para escrever no quadro, eles voltaram a brigar, a vítima voltou a brigar com o adolescente, gerou uma confusão generalizada de carteiras, de agressões a funcionários, a colegas, precisaram de muita força para conter. E os professores teriam chamado a avó Cruz, que a gente vai trazer aqui mais informações sobre aquele caso lá de Riachuelo, onde um adolescente ele foi morto, foi esfaqueado. A consequência deste ato resultou na morte deste adolescente de 16 anos por causa de uma briga motivada por uma sopa. Jéssica Cruz, é com você mais uma vez. Pois a gente volta a falar sobre esse assunto. O delegado estava explicando como teria acontecido tudo isso, como a briga aconteceu, como os alunos começaram a se desentender dentro da sala de aula, né? Exato. Segundo os relatos que foram colhidos até agora, foram 15 pessoas ouvidas. No intervalo eles tiveram esse problema da sopa. Eles foram separados, depois foram para a sala de aula, voltaram a brigar e foram contidos. A direção da escola, a coordenação, teria mandado chamar o pai do adolescente infrator que praticou o homicídio e mandou chamar a avó do menino, da vítima que estava brigando. E os manteve contidos na escola para que não brigassem mais e fossem entregues aos responsáveis. Disseram que também acionaram a polícia militar. O que aconteceu? Quando um responsável, uma pessoa que foi solicitada, foi chamar o pai do adolescente infrator, ele não estava em casa. E aí avisou ao irmão que fosse no colégio, que o irmão dele tinha brigado e que fosse buscar, mas que não causasse mais confusão. Ele se deslocou até o colégio, no meio do caminho encontrou um colega e chamou para acompanhar até a entrada do colégio. Quando ele chega na porta do colégio, já estaria a vítima na porta da escola, tentando sair de forma forçada.
uma vez que os parentes dele, nenhum parente chegou para poder levá-lo. E aí acabou que quando uma coordenadora teria visto esse irmão do adolescente de 14 anos que tinha brigado dentro da escola, foi conversar com ele. O adolescente aproveitou uma oportunidade, a vítima saiu da escola, onde foi abordada por esse rapaz que estava com a faca e com mais o outro colega que chegou. E aí nisso ele foi tirar satisfação porque que ele tinha agredido o irmão dele, que batesse num cara do tamanho dele. Ele meio que provocou a situação. Ou seja, é um evento à parte da escola, só tem a relação de ser com o irmão do adolescente de 14 anos. E esse outro colega que estava com ele, tem relação também? Houve algum planejamento? Porque a partir do momento que ele soube que o irmão estava envolvido em uma confusão e ele foi até a escola e ele estava com uma faca, uma arma branca, não é isso? Sim. Então houve um planejamento? Do adolescente infrator que foi apreendido e que deu a facada, acredito que não deva ter havido um planejamento, porque no relato dele, inclusive, ele disse que nem sabia com quem o irmão dele tinha brigado. Ele estava armado. Ele foi com uma faca porque ele foi na intenção de qualquer resultado. Ele falou que não sabia com quem era que o irmão dele tinha brigado, então ele resolveu se prevenir. Resolveu ir com a faca para garantir qualquer possibilidade. Ou seja, ele assumiu o risco mesmo de ir disposto a qualquer coisa, né? E ele esfaqueou na intenção de atingir a vítima, ficou bem evidente. Existe um vídeo captado de câmera pública, onde observa-se que após uma conversa, uma discussão, ele saca a faca da cintura e crava a faca no tórax da criança, do adolescente, desculpa. Quando ele crava essa faca, o irmão dele, que era quem tinha brigado com a vítima, entra na frente para evitar que ele continue agredindo o rapaz que brigou com o próprio irmão. Então, o garoto que brigou na escola com a vítima foi quem entrou na frente após ver que o irmão estava armado de uma faca e tinha desferido uma facada. Agora a gente vai ter todos os detalhes desse caso no Balanço Geral tarde. Muito obrigada, delegado. Diego, é com você. Obrigado, Jéssica, por ter antecipado aqui no Balanço Geral amanhã as informações junto aí à Secretaria de Segurança Pública, através aí do delegado nessa entrevista. Já vira o sinal do link, porque eu quero coisa séria. É o seguinte, os moradores do conjunto Marcos Freire 3 estão preocupados com um bendito poste que pode desabar a qualquer momento. Por quê, Diego? Vou explicar para você, mas antes, o endereço. Fica exatamente na travessa perimetral I, certo? E ao lado desse poste surgiu uma cratera. O poste já está bastante inclinado e pode cair a qualquer momento, segundo a comunidade. Com o tempo chuvoso, os riscos aumentam. Aumentam também a preocupação e também o medo da comunidade devido a essa situação que você já está vendo aí por um fio aqui na tela do BG Manhã. A gente foi até o local e a nossa equipe de reportagem vai trazer aqui o anseio, o medo e a cobrança da comunidade para que este problema seja logo resolvido. E a cobrança agora vem na tela do BG Manhã. Imagine você acordar no meio da noite com aquele medo, gente, da sua casa desabar. É isso mesmo. Essa é a situação que os moradores da Travessa Perimetral 1, aqui no conjunto Marcos Freire 3, na segunda etapa, estão vivendo. Aqui, como vocês podem observar, é uma região de muitas crianças, né? Os moradores estão aqui reunidos para fazer uma reclamação que realmente é muito grave. Aqui no quintal da casa deles, na maioria, né, dos moradores, a situação é essa. Difícil a situação. A senhora fica com medo. A senhora mora nessa casa da esquina? Aqui, minha filha, moro. Me acordei domingo com um posto ali pendendo. Aí eu agradeço também, primeiramente, a Deus, a Energisa, que veio, fez o trabalho dele no domingo para retirar o poste, para não cair em cima da minha casa, nem ofender meus vizinhos daqui da rua, da comunidade. E também quero agradecer o Corpo de Bombeiro, que eu acionei. E eles vieram e deu toda a orientação, ajudou a todo mundo aqui, chamou a Energisa, acionou a Defesa Civil. Então eu quero parabenizar eles e agradecer muito mais também a Energisa. Mas e agora? Qual é a situação que vocês estão vivendo agora? Aí, minha filha, sem calçamento, com medo, que quando chove assim uns troncos caindo aí, olha. A senhora também mora aqui e vive essa situação? Sim.
Vivo sim. Eu gostaria muito de pedir o prefeito, já que foi agradecida a Energisa, ela deu todo o suporte que podia dar. Parabéns, Energisa, para vocês. Mas, prefeito, eu gostaria muito que o senhor saísse daí e viesse até aqui, andar onde a gente mora, para ver a situação que está real. E aqui, tá aí, a gente já reclamou a primeira vez, a segunda vez que está vindo a TV, para poder dizer que aqui está escrito como se aqui tivesse calçado. Vamos ouvir também mais um morador, o senhor que já mora aqui há quanto tempo? 20 anos. A situação também é essa? Crítica. Tá pior, na verdade, que não era assim, tá piorando, né? Tá piorando a cada dia que se passa. E os vizinhos ainda não colaboram, porque é cavando, retirando não só aqui, mas para frente também, se andar, ainda tem outros locais que é acidentado. Eu tenho meus sobrinhos que moram aqui, a qualquer momento pode ocorrer o risco de uma criança estar passando e ter o deslizamento de uma terra aqui e uma criança se acidentar ou morrer, vinha o caso do óbito. E o prefeito não tem, o prefeito daqui de Nossa Senhora do Socorro não tem limite nenhum, porque querendo cobrar IPTU, são as taxas abusivas, não manda um técnico adequado, não manda um mestre de obra, não manda um engenheiro, porque é receio de comparecer. Aqui na rua tem pedreiro, tem mestre de obra, aqui tem pessoas capacitadas que sabem que isso aqui corre risco. Eles têm receio de quê? Aqui é ser humano, aqui não é um bicho. Do conjunto Marcos Freire 3 em Nossa Senhora do Socorro, Daniele Ferreira. A informação da Prefeitura de Socorro é que uma visita vai ser realizada aí nessa região do Marcos Freire 3, exatamente nesta travessa, para verificar o problema e posteriormente a solução. Minha gente, a gente fala agora sobre problemas na saúde pública. A família de um idoso está indignada. Por quê, Diego? É que o paciente de 72 anos, certo, que está internado lá no Hospital Fernando Franco, simplesmente caiu da maca. Vem para cá. Os familiares, atenção, relataram que após o ocorrido, o estado de saúde se agravou por causa da queda. Alegam ainda que o paciente precisa ser transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe, já que, segundo a família deste idoso, a UPA, que é conhecida agora como Hospital de Pequeno Porte, não tem estrutura adequada para cuidar deste homem. Você está vendo aí, ó, a maca de onde o paciente idoso caiu. Inclusive, tem a resposta aí na reportagem sobre a questão da maca. O que foi que aconteceu é a versão também contada aqui pela Autoridade em Saúde Pública através da Secretaria Municipal de Saúde. A reportagem você acompanha agora aqui na tela do BG Manhã. As imagens enviadas pela família do idoso mostram a maca completamente destruída. Isso após ter quebrado enquanto sustentava o José Francisco Rodrigues, de 72 anos. O senhor de idade, que pesa mais de 100 quilos, é paraplégico. Depois da queda, as dores na coluna aumentaram. Após essa queda, ele só se queixa assim. Ele continua ainda na cama infantil, como eu disse, que precisa de cuidados e não tem rodinha. As dores aumentaram? Nas costelas e nas pernas. José Francisco está internado na UPA Fernando Franco desde a semana passada. Veio para tratar uma bactéria, mas o quadro de saúde do idoso se agravou. O problema é que a unidade não tem estrutura para manter uma pessoa internada por mais de 24 horas. Antes da queda, a família tentou transferência para o USE, pedido que foi negado. Enquanto isso, o idoso aguarda o atendimento em cama infantil. Ele precisa fazer uma avaliação, porque na verdade a entrada dele aqui foi para cuidar de uma bactéria resistente. Chegando aqui ele sofreu complicações. Os médicos enviou ele para o João Alves, né, que é o USE, só que lá não aceitaram, pelo fato do médico daqui ter mandado ele para a Ala Azul, e a Ala Azul não tem oxigênio. Tem previsão de alta aqui? Aqui o tratamento foi para fazer da bactéria 15 dias. Só que daqui ele vai ter que ir para o hospital com suporte para fazer o tratamento das complicações que apareceram. Segundo a administração da UPA, a maca que quebrou é nova e tem capacidade para sustentar qualquer tipo de pessoa. A maca quebrou, foi uma fatalidade, entendeu? A gente era uma maca nova,
entendeu? A gente já está fazendo um relatório para mandar para a empresa, porque essa maca, inclusive